Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planileiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e nesse vídeo nós vamos falar do fundo de investimento imobiliário XPPR11, é o XP Propriedade, fundo de lajes corporativas. Vamos ver qual foi o desempenho aí do fundo no mês de junho de 2023, tá? Então fique conosco se você gosta desse tipo de assunto, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o seu like, é tudo de graça, mas você ajuda muito a gente aqui a disseminar essas informações pelo YouTube e também ajudar o canal a crescer, tá? Eu vou deixar também esse relatório gerencial na descrição do vídeo, assim como o link do nosso grupo do Telegram. Se inscreva lá em curta distância. Vamos lá então, falar aqui do XPPR11, segue a saga aqui do fundo, né? É um fundo que investe principalmente em lajes corporativas, né? Então, mas pode investir também em educação, hospitais, mas essencialmente hoje os imóveis são de lajes corporativas. Para quem não conhece, é um fundo que tem desde dezembro de 2019, tá? Código de negociação na bolsa XPPR11, 516 milhões de reais é o patrimônio líquido do fundo. O fundo tem mais de 1 bi em imóveis, só que ele tem muitos imóveis aí financiados com recursos de terceiros, tá? Número de cotistas atual, mais de 63 mil cotistas, tá? Essa aqui é a categoria, o foco de atuação do fundo, como eu já falei. E o XP Vista Asset Management é o gestor e administrado pela Vortex DTVM. Tem uma taxa de administração que varia entre 0,95 e 0,75 e uma taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark, que é IPCA mais 6% ao ano. Mais para cima, então, a gente vai ver o que o gestor comentou em relação a esse mês. Tá? O fundo manteve a distribuição de 10 centavos. Tá? O fundo que tem a sua database no último dia útil do mês que ele faz referência. Então, anunciou no dia 30 de junho e paga no 10º dia útil do mês subsequente, né? Claro. E aqui ele fala que o dividend yield anualizado do fundo está em 5,2% em relação à cota de mercado, que fechou a R$ 23 e está nesse mesmo patamar agora em junho, tá? Em julho, na verdade, nessa primeira semana de julho, está nesse mesmo patamar, R$ 23 por cota, que fechou cravadinho, né? E serão pagos então no dia 14/7. Esse parágrafo aqui o fundo tem repetido, né? Falando sobre o desempenho aí, a absorção dos estoques, das áreas vagas nos cidades, nas regiões que ele tem imóveis, né? Centro de São Paulo e Alphaville que realmente está ruim aí para os fundos, né? Em relação à diminuição da vacância. A gente vê também pelo RECT11 que está muito ruim em relação à ocupação dos imóveis lá, tá? Que os estoques de áreas vagas estão muito altos. Bom, aqui ele fala também sobre esse estudo, inclusive nas páginas 8 e 9, tá? Em relação a essa vacância nessas regiões, né? E aqueles contratos que porventura possam ser transformados aí com vistas, né? Prospecções de novos locatários, né? Redução dessa vacância e os contratos que podem ocorrer nos próximos, no curto e médio prazo. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui o fluxo financeiro. Então, o fundo seguindo o desempenho aí dos últimos meses, né? 2 milhões e meio de reais, 178 mil de renda do caixa do fundo, né? 178 mil de rendimento de caixa e a despesa do fundo ultrapassa 2 milhões de reais. Fundo pagando uma alta despesa financeira por conta que, como eu falei, metade dos imóveis do fundo praticamente aí foram adquiridos, né, através de recursos terceiros, de CRIs, né, através daí de financiamentos. E o resultado do fundo foi quase 500 mil reais nesse mês de junho. O fundo distribuiu 730 mil. Então o fundo segue queimando caixa aí né, para manter a regularidade na distribuição dos proventos, mas segue queimando caixa acumulada aí do fundo, né? Então a tendência é que esse rendimento também aqui ele caia, vai caindo aí ao longo dos meses, de acordo com que o fundo for queimando caixa, né? Bom, o fundo então consegue com um desempenho ruim em relação ao fluxo financeiro, né? E também aqui o fundo não está se preocupando em configurar os gráficos da maneira correta, né? A gente verifica que o gráfico de linha ele segue essa escala aqui e o gráfico de coluna está seguindo essa escala aqui. Então, quando a gente pega aqui essa linha aqui do gráfico,
né, ele está na parte 0 dessa parte aqui, que é onde está se relacionando ao gráfico de colunas. E o gráfico de linha, aparentemente, né, como ele está aqui numa escala diferente, parece que toda essa região aqui foram resultados negativos, mas não foram, tá? Porque tu vê, a parte 0 desse gráfico está aqui, né? Então é uma bagunça aqui, né? Como a gente vê no gráfico, né? Tá uma bagunça realmente. Parece que o resultado foi negativo, mas na verdade não foi, né? Foi positivo. Então, quando a gente verifica esse número negativo, inclusive aqui, não está se referindo ao gráfico de linha, está se referindo à parte cinza do gráfico de colunas, tá? Então realmente está um samba do crioulo doido aqui, né? A gestora aí, se estiver vendo esse vídeo, conserte esse gráfico aí, pelo menos, né? Um pouco mais de respeito aí com relação ao relatório que o cotista lê. Bom, mais para baixo a gente vai verificar aqui a distância que está atualmente, o valor patrimonial em relação ao valor de mercado, então muito distante, inclusive isso esse valor de mercado baixo faz com que a liquidez também fique mais baixa, né? Porque o preço de mercado negociado mais baixo, a liquidez acaba reduzindo também. E a gente verifica que a liquidez, ó, 3,5% foi o giro de cotas no mês de junho, volume negociado quase 6 milhões de reais. Então segue aí, negociação até que não está ruim, pelo que o fundo tem apresentado, né, que a gestão tem feito aí no XPPR11. Dentro da rentabilidade, a gente verifica, né, que o fundo teve uma rentabilidade negativa nesse mês de junho de 1,40%, né, 1,70%, inclusive é o total, o retorno total bruto do fundo, né, aparentemente é isso aqui mesmo, e 4,7% foi o desempenho do IFIX nesse mês de junho. Aqui a gente verifica em relação aos gráficos, praticamente que em relação ao valor da cota de mercado, o valor da cota com os rendimentos distribuídos, e a carteira teórica do IFIX, a média como está lá, 108,08. O portfólio do fundo, 96% são imóveis, todos os contratos que tem são contratos típicos, tá? E em relação ao portfólio, né, o fundo tem aí 20% da receita vindo do contrato da Shopee, não são tantos contratos assim, por isso que acaba que uma concentração ocorre maior, porque o fundo tem muita vacância também, né? Conforme o fundo for ocupando as áreas vagas, esses percentuais aqui, essas participações, elas vão sendo reduzidas, né? Mas infelizmente o fundo tem poucos locatários, em torno de 13 ou 14, então acaba que ficam inevitavelmente fica concentrado essas receitas em determinados locatários, tá? O principal comércio eletrônico, que inclusive é a Shopee, né? Que está aqui como locatário principal, e IGPM é o principal indexador dos contratos, né, que corrige os contratos, a IGPM e IPCA 40%. E o fundo em julho não vai ter nenhum contrato reajustado, é o único mês que o fundo não tem nenhum reajuste contratual. E o vencimento dos contratos, 88% só vence a partir de 2025, e o fundo segue aí com 47% de vacância, né? Nada acontece, tudo aqui na mesma. Vacância aí de quase 50% já há muito tempo. Então, realmente, o fundo se movimentou e vendeu alguns imóveis, inclusive, né? Mas segue aí o drama, né? Das locações do fundo. A gente verifica aqui que o Edifício Evolution tem uma participação bem grande aqui em relação ao patrimônio do fundo, 50%, seguido do iTower, ou iTower, sei lá, 30%, e o FL Plaza em torno de 20% do patrimônio do fundo. Bom, dentro dos imóveis aqui a gente verifica que são 3 performados, né? O restante o fundo passou a bomba, né? Conjuntos pontos 208, são mais de 66 mil metros quadrados, não tem nenhum em construção. O número de locatários são 14, né? Como eu falei lá em cima, não tem inadimplência, pelo menos isso, né? E a vacância está em 47%. E daquilo que está ocupado, não tem vacância financeira, né? Então, cada um calcula do jeito que quer. Esse cálculo aqui, ele considera a vacância financeira somente daqueles contratos que estão em andamento. Aqui são os edifícios, então, né? São 2 em Barueri, então quer dizer, tem 2 lá na região de Alphaville, mais de 80% do portfólio, da área bruta locável do portfólio está lá em Alphaville, né? A gente, como a gente já falou,
onde tem aí um estoque muito grande de espaços vagos das lajes corporativas, então prejudica um pouquinho o fundo de reduzir aquela vacância. E aqui esse edifício, belo edifício aqui na Faria Lima, né, Brigadeiro Faria Lima, bem localizado lá no bairro de Pinheiro, de classe alta. O fundo tem esse belo edifício aqui, com 30% de participação total no edifício, né, mas ainda está com bastante área vaga também. E aqui a gente verifica inclusive o detalhamento dos locatários, né, edifício Evolution com bastante área vaga, como a gente verifica aqui, né, o edifício E-Tower também, com algumas áreas vagas, né, e mais também aqui o Faria Lima Plaza, né, com várias áreas também aqui ainda desocupadas, né, então o fundo segue aí prospectando, né, tentando aí ocupar essas áreas vagas. A gente vê aqui como estão os estoques de lajes corporativas na região de Alphaville, inclusive aumentou aqui para esse primeiro trimestre de 2023 que passou, né, a taxa de vacância nessa região aumentou para em média 32%. O estoque permaneceu, né? Ninguém construiu mais nada, graças a Deus, né? Porque realmente o que tem lá já dá conta e sobra 32% do que já tem. E na região da Faria Lima, a gente verifica também que teve um aumento aí no primeiro trimestre de 2022, algumas construções aqui, aumentando as áreas de lajes corporativas, mas a tendência agora, depois da pandemia, está nessa tendência de queda e agora está em 5,8% de áreas vagas, né? Então, tendência é que o fundo ocupe primeiro as áreas do edifício Faria Lima, né? E aqui a possibilidade, ó, a alta possibilidade em fazer a assinatura do contrato lá na região de Alphaville é zero possibilidade de conversão, possíveis conversões aí, ou assinatura de contrato no curto prazo. E na região da Faria Lima também está na mesma situação, né? Então o fundo realmente está aí com uma situação bem difícil. A gente verifica que as obrigações do fundo seguem aí, né, no pé da orelha do gestor. Ele tem mais financiamentos, ele é mais financiado com recurso de terceiros do que próprio, né? O fundo tem aí 530 milhões aí, aproximadamente, de patrimônio líquido e 591 milhões de patrimônio financiado por recursos de terceiros, né? Então, muita parte, muitos imóveis do fundo aí com obrigações de pagamentos de CRIs pelo menos até 2035. Ok? Então é isso aí. Isso aqui também é outra parte residual que o fundo também deve, né, de 26 milhões em relação ao edifício Faria Lima. Então segue aí a saga do fundo em relação às dívidas que ele tem. Não sei como é que ele ainda paga 10 centavos, né? Se eu fosse a gestora, eu faria igual o Real Guionzo, não pagava era nada, porque o fundo deve tanto que não deveria nem pagar nada, né? Guardar e para tentar ajuntar as migalhas aí para poder cumprir com as suas obrigações, né? A gente verifica aí um cenário bem preocupante, né, em relação ao XPPR11. O fundo a gente não vê perspectivas de melhora no fundo, né? Isso aí vai perdurar ainda por um bom tempo, essa é a minha opinião. A gente faz acompanhamento aqui mensal, então se inscreva no canal, tá bom? Acompanhe conosco aí todos os meses aqui o XPPR11. Vamos acompanhar se ele evolui aí para os próximos anos, né? Não vejo perspectiva para os próximos meses, ok? Fiquem com Deus então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.